Oi, Marcela, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui com a gente, contribuir com o seu conhecimento com relação a esse assunto tão relevante que muitas escolas abordam, né? Porque é a dúvida de muitas mães. E aí eu queria começar com você, que eu tenho uma pergunta clássica para te fazer. É quem começa o desfraude? Se é a família, a criança ou a professora? Que eu acho que muita gente traz essa dúvida de quem que começa, né? De onde é o ponto de partida do desfraude? É de casa? Aí a casa traz a informação para a escola? Ou é a escola que observa os indicadores, os sinais, e aí passa essa informação para a família? Ou se é a própria criança que demonstra, né, esses sinais? Aí eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Então, boa tarde. Os sinais eles precisam ser dados principalmente pela criança. Ela é a protagonista desse processo, né? Ela que vai nos apresentando esses sinais e a gente vai observando. É muito importante a família observar isso, os sinais que a criança vem apresentando, as características, a escola e a criança vai dando esses sinais. O nosso olhar precisa estar muito atento às características que a criança apresenta. Uma observação importante, às vezes a criança apresenta essas características, que a gente vai já falar um pouquinho sobre elas, em casa. E ela não apresentou ainda na escola. Alguns casos isso acontece porque a criança se sente mais à vontade em casa. E acaba que ela vai demonstrando alguns sinais mais lá. E ainda na escola não. Então é muito interessante alinhar esses sinais, verificar se ela já está apresentando aqui na escola também, para que em conjunto possam dar um início ao processo, né? Para realmente ir fazendo as instruções necessárias para dar início ao processo do desfraude, né? Que seja realmente em conjunto, a família, a escola, e aí observando, dando essa assistência para a criança. Que bom. E aí eu te pergunto o seguinte, então dentro do que você colocou, que a criança é a protagonista, então a gente entende a nossa resposta aí da nossa primeira pergunta, que parte então da criança o processo do desfraude, Sim. Ela como protagonista, Sim. né? E aí eu te pergunto, você comentou nos sinais, quais são os sinais que a gente pode observar para a gente começar esse processo do desfraude? Existem 3 sinais, que são os sinais cognitivos, físicos e comportamentais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente ir dialogando e para vocês observarem em casa também. Esses sinais, eles podem ser, é a criança que demonstra, mas eles podem ser observados tanto na escola quanto em casa. E aí irem dialogando, né? Os professores irem dialogando com os pais dialogando com os professores, e aí tendo esse trabalho em conjunto. Né? E aí, deixei pontuando então para vocês o primeiro sinal, que são os sinais físicos, que é importante observar se a criança apresenta ou não. E aí, dentre esses sinais, a gente pode observar se a criança consegue ficar seco por mais ou menos 3 horas. Né? É importante, se ela consegue ter esse controle maior dos esfíncteres, né? Se ela consegue demonstrar alguma característica em relação ao cocô, se ela demonstra algum incômodo ou não. E aí, a gente está observando essa característica da criança. Outra questão é se ela consegue ficar em pé e correr com firmeza, né? Se ela tem esse controle de correr, de ficar em pé, de fazer bastante xixi de cada vez, ou se ela ainda faz o xixi de pouquinho em pouquinho. Isso é algo que a gente precisa observar. Por exemplo, se a fralda, ela fica um tempinho seca ou não, né? E de observar, ou ela ainda faz aquele xixi que fez xixi agora, daqui a 30 minutos faz outro xixi, e é um xixi que não tem um espaço de tempo muito longo de um do outro, né? E de estar fazendo essas observações. Outra questão importante é em relação ao cocô. Se o cocô dela fica um pouquinho sólido, na maioria das vezes, ou se é um cocô mais líquido, né? E de observar, hein? Por que essas características são importantes? Para a gente ver, junto com a criança, observar aqui na escola, se ela já tem algumas características que são importantes do comportamento físico, né? E aí, por isso que a gente traz essas questões. Outra questão importante é o comportamento cognitivo, né? Se ela tem algum sinal cognitivo. E um dos sinais mais importantes do cognitivo é a questão da linguagem. Se ela consegue ter uma linguagem mais clara, a gente consegue entender o que a criança está falando, se ela consegue expressar, por exemplo, quando quer água, quando quer comer, ou algumas características assim em relação à linguagem. Se chama mamãe, papai, se ela sabe expressar, por exemplo, cocô, o xixi, mesmo que ela ainda não demonstre que tá xixi ou que tá cocô, mas que pelo menos fale a respeito dos nomes, alguns sinais interessantes. Outra questão importante do cognitivo é se ela entende o mando. Por exemplo, o mando. Fulaninha, pega o brinquedo que você deixou no chão, traz aqui pra mim.
né? E aí ela entender esse processo. Ou então dizer, joga esse papel lá no lixo. Ela começar a entender melhor esse processo do mundo, né? Se ficar claro para ela ou não. Se ela entende também o processo de cada coisa no seu lugar, como por exemplo, o brinquedo ficou ali jogado no chão e você começa a incentivar, a ensinar, o brinquedo tem o seu lugar, então vamos colocar o brinquedo no lugar certo. E por que isso é importante? Porque ela vai começar a entender que o cocô tem a casa dele. E que o xixi tem a casa dele. E que a casa do cocô e a casa do xixi fica no sanitário. Por isso que é importante ela entender que cada coisa tem o seu lugar. Então ela vai entender, existe a casa do cocô e existe a casa do xixi. Então a gente vai colocar o cocô e o xixi lá na casa deles, vamos dar o tchau. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Acho que com relação aos sinais, é isso? Isso em relação ao cognitivo. Aí os físicos, o físico, o cognitivo, o comportamental e o cognitivo. Isso. Então nós temos esses 3 sinais para observar, todos alinhados, para que a família comece a trabalhar o desfraude com aquela criança. É isso, sim, Marcela? Eu acho que é algo que pode observar tanto em casa quanto na escola. E são sinais importantes, tanto físico, quanto cognitivo, quanto comportamental. Eles precisam estar alinhados. A gente precisa observar cada um, ver se faz sentido, se não faz, se tem apresentado, se não tem, né? Para que realmente possa dar início ao processo, né? É um processo porque é algo que não vai acontecer de uma hora para outra, demora um pouquinho. Tem crianças que demoram 1 ano, tem crianças que demoram 3 anos. Isso que eu ia te perguntar agora, antes da gente ir para a nossa terceira pergunta, com relação à rapidez do processo, que às vezes tem várias mãezinhas morando no mesmo condomínio, só que a filha da vizinha já desfraudou e a minha ainda não. E aí eu fico me sentindo, será que eu estou agindo correto? Será que eu estou agindo errado? Será que a minha filha está no tempo correto? O meu filho está no tempo correto? Então é isso que eu ia te perguntar. Existe um prazo determinado, uma idade que a criança atinja e que ela precisa recebendo uma pressão, vamos dizer, familiar da escola em sair do desfraude, Marcela? Então, é importante respeitar o desenvolvimento da criança. Cada criança tem o seu desenvolvimento de forma singular. O desenvolvimento ele é muito único de cada sujeito. Não só relacionado ao desfraude, relacionado à aprendizagem, relacionado a muitas outras questões. Então, a gente precisa respeitar o desenvolvimento da criança e lembrar que o sujeito ele é singular, ele é único. Cada sujeito é único, nós somos muito diferentes um do outro. E aí precisar respeitar esse processo. Tem crianças que vão fazer o processo do desfraude em 3 meses, em 6 meses. Tem crianças que não, que vão levar 1 ano. Tem crianças que vão desfraudar primeiro do diurno e depois do noturno. Tem crianças que vão desfraudar primeiro do xixi e depois do cocô. É muito único, não dá pra fazer essa comparação. Não é uma receita de bolo, né? E assim, a gente precisa ter muito cuidado para não causar traumas na criança, de querer forçar o processo, de que ela vá mais rápido do que ela está preparada para ir. Então a gente precisa realmente respeitar o processo dela e o momento dela, o desenvolvimento da criança. Marcela, aí não, pode finalizar. Isso. Só para finalizar, o último sinal que é importante da gente observar são os sinais comportamentais que a criança precisa apresentar, como por exemplo, se ela consegue ficar sentada na mesma posição por pelo menos de 2 a 5 minutos. Por que esse sinal é importante? Porque ela vai precisar ficar sentada no piniquinho ou no sanitário. E aí a gente precisa observar se ela consegue ter essa postura de ficar lá sentada. Né? Mesmo que ela fique lá 2 minutinhos e normalmente observar o que ela apresenta. Se enquanto ela está sentada ela gosta de conversar, se ela gosta de cantar. E aí de ficar observando com ela se ela consegue ou não consegue. Porque esse é um tempo necessário para quando ela for fazer o cocô. Né? Ou quando ela for fazer xixi, se ela tem esse preparo realmente de ficar lá sentada. Outro sinal comportamental é se ela apresenta um incômodo quando a fralda está suja. Como, por exemplo, se ela fez xixi e se incomodou e fica puxando a fralda, né, é um sinal muito interessante que a criança apresenta. Ou então, quando está cocô, fazer algum sinal de que está fedendo, ou algo nesse sentido. E aí, quando a gente entra nesse assunto, é interessante a gente lembrar que, por exemplo, quando a criança fez o cocô, não é legal a gente dizer, opa, que fedor, porque a gente está desvalorizando a produção da criança. Então, ela pode se sentir um pouco para baixo, tá fedendo, algo assim. Então, a gente precisa se conter nesse momento, né? Mesmo que esteja fedendo. E aí, ter esse cuidado em relação a isso, para que ela não fique realmente achando que a produção dela foi algo ruim. Mas que ela perceba que, opa, eu fiz um cocô e o cocô tem um lugar dele. Você fez cocô na fralda? Ok, então vamos lá levar o cocô para o lugar dele? E aí joga lá. É importante o processo. Por quê? Porque é o símbolo. A criança está lá entendendo o processo simbólico.
Então, você está lá jogando o cocô no sanitário. E é o concreto. A criança ela aprende muito pelo processo concreto. E no momento que você joga lá no sanitário, você está mostrando, opa, existe a casa do cocô, eu vou dar tchau pro cocô, e o cocô foi embora, né? Depois ela vai querer levantar a tampa do vaso, o cocô foi embora? Foi embora. E aí, para alguns adultos podem pensar que é bobeira, mas para a criança é importante, porque é um processo concreto. Ela está vendo ali o sanitário, ela está vendo que o cocô está indo embora, ela deu tchau pro cocô. É um processo que é importante para o desenvolvimento da criança e aí ela está entendendo muito melhor. Outra informação importante, se ela apresenta, por exemplo, o interesse de observar quando um adulto vai ao banheiro, isso é um sinal comportamental, se ela fica curiosa. Por exemplo, um adulto vai ao banheiro e ela fica lá, você está fazendo o quê? Você está fazendo cocô ou xixi? E aí, por que isso é interessante? Porque a criança aprende muito pela imitação. Então, ela acaba imitando o adulto. Ela imita o adulto, por exemplo, em alguns sinais, na fala de vocês, na fala de qualquer adulto. Às vezes, ela está imitando a professora, imitando os pais. E ela aprende muito pelo processo da imitação. Então, quando ela observa você indo ao banheiro, você sentado no sanitário, você tomando banho, você lavando as mãos, ela acaba fazendo o processo da imitação. Então, é interessante também, importante esse processo da observação. Marcela, então a gente entende que uma das principais, né, que se não for a principal ação no processo do desfraude, seria convidar a criança para ir ao banheiro? Sim, por que é interessante convidar a criança para ir para o banheiro? Porque se você quer ir ao banheiro, fizer a pergunta, ela pode estar fazendo uma coisa mais interessante, como, por exemplo, brincando, assistindo TV, jogando alguma coisa no tablet, no celular. Ela está fazendo algo que para ela naquele momento é mais interessante. Ela vai dizer que não. Por isso que é importante você dizer, vamos ao banheiro fazer xixi, ou vamos ao banheiro fazer cocô. E se você também até incentivar indo também fazer, você não dá nem vontade, mas senta no sanitário, para ela ver o processo. Ah, tá, ok, momento de fazer xixi. Porque no momento que você convida, ela vai dizer que não quer, né? Ela está aprendendo ainda, ela não está vendo a necessidade de sair dali para ir fazer xixi. Uma coisa interessante, no início, quando ela começar o processo de desfraude, realmente, de você começar a tirar a fralda, porque ela apresentou todos esses sinais aqui, é importante que você lembre que ela pode esquecer. Então, ela pode fazer xixi na cama, ela pode fazer xixi lá no sofá, lá no tapete, ela pode esquecer e tudo bem. E é considerado totalmente normal. Tudo bem, respeita, sabe? Não dá aquele grito assim, sabe? Não acredita que você fez xixi em tal lugar, né? E, ok, você fez xixi, tá bom. Aí diz pra ela por que ela não pode fazer xixi lá. Lembra que agora você não tá mais usando fralda? Você já não usa a calcinha? E aí diz o nome do personagem da calcinha. Ah, você não usa a calcinha da Ladybug, por exemplo? Você não usa a calcinha do Hulk, a cueca do Hulk. Enfim, você especifica para ela. E aí ela, opa, realmente, agora eu uso calcinha. Pois é, você esqueceu de ir ao banheiro? Então vamos lá ao banheiro? Né? E agora vamos tomar um banho. Da próxima vez você pede para ir ao banheiro, tá bom? E aí age na calma, sabe? Assim, não perde o controle, porque senão você vai assustar a criança, né? E é importante esse processo. Marcela, e de que forma que a gente pode estimular o desfraude? Tem alguma valorização quando a criança correspondeu o que o papai e a mamãe pediram? O que você nos sugere nesse sentido da valorização, do estímulo? Assim, é importante, por exemplo, quando ela fez lá o xixi, por exemplo, ela pediu para fazer cocô, né? E aí lá no sanitário usou o piniquinho para fazer cocô. É interessante você bater palmas, não uma coisa assim exagerada, né? Ah, parabéns, gritar, pular, algo contido, mas que você celebre, para que ela perceba, opa, fiz algo legal, né? Fiz certo. É um reforço, você tá dando um reforço ali que ela tá ficando muito feliz, né? Ficou satisfeita com o comportamento dela. E é interessante dar esse reforço para ela ficar satisfeita, ficar feliz, opa, fiz algo legal, né? E é uma informação importante para vocês. Antes de oferecer o piniquinho, colocar em um ambiente onde ela costuma sempre estar. Por exemplo, se ela brinca na sala, antes de você colocar o piniquinho lá no banheiro, você coloca esse pinico lá na sala. Por quê? Para que ela se familiarize com o piniquinho. Para que ela ache, opa, o pinico tá aqui, ela vai começar a perguntar sobre ele, ela não vai achar algo estranho. Porque o que acontece? Às vezes, alguns pais só pegam ela, levam o pinico lá para o banheiro e deixam o pinico lá. Aí acaba que é um objeto estranho para a criança. Quando você leva para os ambientes onde ela está normalmente brincando, ela começa a achar ele familiar.
Então ela vai começar a perguntar para que serve, vai querer sentar em cima, vai achar mais interessante. Então essa é a melhor sugestão. Coloque em outros ambientes que normalmente ela está, que quando você for apresentar o piniquinho lá no banheiro, ela vai achar mais interessante. Aí, opa, realmente o pinico está aqui. E é importante, depois que você fizer isso, deixar o pinico lá no banheiro para ela entender que lá é o lugar do pinico, que lá que é o ambiente dele, né? Quando você fazer isso, você pode até explicar sobre as partes da casa. Por exemplo, aqui é a sala. O que tem na sala? A sala tem o sofá, a TV. O que tem no quarto? O quarto tem a cama, o guarda-roupa. E as funções também dos cômodos, né, Marcela? Isso, a pode sala falar. é para quê? Para assistir televisão, para vivenciar momentos em família. O quarto serve para dormir. E a parte do banheiro que serve para a gente fazer as nossas necessidades, fazer a higiene, isso. né? E aí, por que a gente precisa fazer isso? A gente volta a lembrar de novo, concreto. A criança precisa do concreto, essa é a fase do desenvolvimento dela. Então é muito importante ela ter aquilo claro para ela, para o que serve, né? E de vocês estimularem dessa forma, opa, aqui é o concreto, né? Da mesma forma lá do sanitário, do piniquinho, é importante para o desenvolvimento. Marcela, indo para a nossa última pergunta, a gente, dentro do processo do desfraude, a gente tem aí um parêntese interessante para trabalhar o lúdico, cabe para trabalhar dentro do desfraude? É muito importante, a gente está falando de crianças. O trabalho com criança é um trabalho lúdico, né? Você precisa utilizar muito desse método, né? Utilizar um instrumento lúdico, porque vai ser interessante para a criança. Ela vai ficar mais interessada com algo lúdico do que num algo assim, muito adulto, né? Ela não vai estar muito interessada com isso. Então, utilize os mais diversos instrumentos lúdicos que vocês tiverem, como, por exemplo, o piniquinho. Comprar um piniquinho que a criança, algo que ela gosta, por exemplo, comprar um sapinho ou algum personagem que ela gosta, colocar adesivinhos no pinico, colocar algo que seja interessante. Né, que ela observe o piniquinho, acha ele interessante. Que o pinico seja um carrinho, uma cor que ela goste. Observe essas características, isso é importante. É um símbolo, você vai estar dando um símbolo para aquele pinico. Ou piniquinho rosa. E na hora que ela for usar ele, você vai dizer, opa, agora você vai lá sentar no seu piniquinho rosa, ou lá no seu piniquinho verde, você vai sentar lá no seu pinico do sapo. Você vai estar especificando, que é o símbolo, né? Dando ali um significado para aquilo diferente. Ela vai ter um olhar diferente, né, para ele. Assim como das cuecas e das calcinhas, ter os personagens, que é a ação simbólica. Outra sugestão que vocês podem dar para sugerir para a criança, fazer com a criança, é assistir desenhos que falem sobre a ida ao banheiro, né, a lavagem das mãos, por que a gente precisa lavar as mãos depois que faz o cocô e o xixi. Tem muitos desenhos, muitas musiquinhas que falam sobre isso, eu acho que incentiva muito a criança. E assim, ela precisa relaxar. É um momento que quando ela vai fazer o cocô, ela precisa estar muito relaxada. Então você utilizando as músicas, no momento que ela está lá fazendo o cocô, você pode começar a cantar as músicas. Eu sei que alguns pais, eles até comentam, mas está fedendo, né? Mas a criança, ela precisa se sentir relaxada ali naquele momento. E normalmente ela não vai ficar sozinha, ela vai precisar de uma companhia, né? Então você vai precisar estar ali mais próximo dela. Algumas, quando estão um pouquinho maiores, ficam mais envergonhadas nesse momento, elas pedem um pouco de distância, né? Mas mesmo assim é interessante você estar ali incentivando, né? Porque você não vai deixar ela totalmente sozinha no banheiro. Marcela, e aí a gente gostaria de convidar a Bianca, que é a nossa nutricionista, que é mãe também, além de ser nutri, né? De ser esposa, é mãe. E a Bianca vai vir aqui com a gente, entrar na nossa live. Ela veio Bianca nos trazer sobre o relato dela de mãe, a vivência que ela teve, de como foi o processo de desfraude com a filha dela. E aí, para encerrar, a gente traz a vivência da Bianca. Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Pode nos contar Boa como foi a tarde. vivência do desfraude com a tua pequena? Bom, a minha pequena, com o diurno, foi o primeiro desfraude dela, com 2 anos e 5 meses, foi quando a gente conseguiu desfraudar ela do xixi. E só há pouco tempo que eu consegui desfraudar ela do processo do cocô, né? Então a gente foi muito lúdico, eu tive até a ajuda da professora dela da época do desfraude diurno dela, foi com um piniquinho e uma bonequinha, né? Que uma das professoras dela deu para ela esse piniquinho, e aí eu contava historinha, levava ela pro banheiro, e ela por si só, chegou um momento em que ela falou, mamãe, quero ficar só de calcinha. E aí eu deixei ela só de calcinha. E aí, no tempo que ela ficou de calcinha, ela ia pro banheiro, mas não conseguia, fazia xixi na calça, era tudo bem, tudo normal, tranquilo.
E aí foi quando ela, por si só, falou, mamãe, eu quero sentar no vaso. E aí a gente sentou ela no vasinho e ela já foi fazendo xixi normalmente, com 2 aninhos e meio. Só do cocô, que foi um processo um pouco mais difícil. Que é normal também, né, Marcela? Normal, o processo do cocô é mais, assim, é mais difícil mesmo. E é importante também, no caso que a Marcela falou, da gente não pressionar as crianças. E nem a gente como pais também, eu sei que a gente sofre também pressão, né, para desfraldar. Ai, tamanho uma menina de quase 4 anos usando fralda para fazer cocô. Eu vi muito comentário desse, mas eu sempre, né, filtrei, porque eu tinha que esperar o momento dela, ainda não era o momento. Então, há pouco tempo isso ocorreu, do desfraude mesmo do cocô dela, e a gente utilizou o quê? O vasinho lá com bichinho, a gente utilizou historinha, inclusive um livrinho que eu usei do Lúdico, que foi o livro Meu Amigo Cocô, né, que vem falando que o cocô não gosta de ficar na fralda, ele gosta de mergulhar no tibum. Olha que bacana essa ideia para você que está nos assistindo, de procurar o livro Meu Amigo Cocô, que traz de forma bem lúdica, bem infantil, né, Bianca, toda a historinha do cocô, deixar a bem bacana. Dele, que é de uma autora também, é muito legal, porque ele é bem lúdicozinho, bem pequenininho, pode levar pro banheiro até hoje, ela leva e fica lendo enquanto tá lá fazendo seus afazeres lá, mas é bem legal, porque você tem livrinhos, não tem só esse, tem outros também que incentivam, tem adesivozinho, então é um incentivo sim, trabalhar com lúdico com essa criança e esperar o momento dela, né, esperar, não filtrar realmente os comentários que vêm maldosos, né? As expressões que chegam da própria família, né, Bianca? Família, exatamente, né? Eu acho que esse é o momento de apoiar a criança, esperar o momento dela, né? Entender que, por mais, por exemplo, mas o filho do fulano já tá desfraudado, tudo bem, é o filho do fulano e seu filho é seu filho, né? Cada sujeito é único e não compara, né? Mas o meu filho mais velho desfraudou com tal idade. Mas esse era o filho mais velho, agora o filho mais novo está em outro processo. E aí de respeitar a mesma experiência da criança. Uma coisa interessante que a Bianca colocou é a questão do sanitário de brinquedo. Funciona muito com as crianças. Eu já fiz experiências com outras crianças e elas gostam muito. Normalmente elas fazem reprodução. Elas pegam um bonequinho, colocam no sanitário, ficam falando lá, vamos limpar o bumbum. Agora tem que puxar a descarga, lava a mão. Então eles começam a fazer a reprodução do que eles veem em casa. E é bem interessante utilizar o bonequinho e o penico. A criança normalmente ela reage muito bem a esse instrumento. Sim, e também é até importante, né, Marcela? Também, por exemplo, a minha filha, ela sofria com um problema de constipação, era diarreia, constipação, por conta de uma alergia que ela tem. E aí, no caso, isso também é um processo que também atrapalha, né? Então, a gente tem que ter essa paciência, porque a criança, às vezes, ela tá constipada, isso causa um certo trauma, né? Dói e tudo. Então, isso a gente também tem que ter esse cuidado também, né? Foi um cuidado que a gente também teve com ela. Volta de novo ao singular, conta né? disso, observar essas questões também da criança. Às vezes, aquilo causa um trauma para ela, né? E o banheiro dói, enfim. E assim, a última sugestão que eu gostaria de pontuar para vocês as crianças, elas crescem muito rápido. Então aproveitem cada fase do desenvolvimento dos filhos de vocês, né? Uma boa sugestão. E assim, a fase do desfraude, não apressem um processo, né? Vivam realmente o processo do desfraude, vivam a experiência do que é ser criança, né? Cada experiência ali que vocês estão vivendo com eles, vivam realmente esse momento. É uma grande sugestão. Agora, esses momentos que vocês estão tendo mais tempo com a criança em casa, vivam esses momentos realmente de forma bem de qualidade, que seja realmente um tempo de qualidade com a criança, para que seja mais significativo, memorável para a criança e para a família como um todo, né? Então essa foi a nossa live sobre desfraude. Acredito que a gente tenha contemplado as principais dúvidas que assolam aí a cabeça, principalmente das mamães, né, que ficam mais preocupadas em saber se estão agindo correto ou não. Quem perdeu a nossa live, não se preocupe, vai lá no nosso canal Escola Meu Caminho, se inscreve, ativa as notificações. Reveja aí o nosso bate-papo, que foi bem interessante, com a Marcela, com a participação da Bianca, que trouxe o exemplo da sua filha. E coloca os comentários, se você tiver dúvida, deixa lá as suas dúvidas e os comentários que nós vamos responder. Obrigada, bom final de semana. Tchau, tchau.